I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Pode sentar, povo de Deus. Nós vamos ser bem breves. Gênesis capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 7 até o 13 só. E vamos tentar estabelecer aqui o que eu chamei de equívocos. Isso dando a entender que nós podemos passar de forma semelhante os mesmos equívocos que Ló passou. Acharam aí Gênesis 13? Sim ou não? Gênesis 13. Encontraram? Amém? Versículo 7. Houve contenda entre os pastores de gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. Disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu, diga, viu. Diga, levantou os olhos e viu. Muito bem. Toda a campina do Jordão, e era toda bem regada antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor. Diga, jardim do Senhor. Maravilha, né? E como a terra do Egito quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Tudo bem? Até aqui. Quando nesse dia eu estava pensando sobre esse texto, eu disse para o Senhor, ao observar a vida de Ló, eu tenho normalmente algumas máximas na minha mente. E quando eu penso em máxima, né, são frases, aquelas frases de efeito, né? Normalmente você fala uma frase que contém uma verdade dentro dela. E máxima é exatamente isso. Máxima é uma frase que contém uma verdade poderosa dentro dela. Diga máxima. Por favor, preste atenção. Diga máxima. É uma frase poderosa. Ou melhor, é uma frase que contém uma verdade poderosa dentro dela. E quando eu fui lembrando de algumas frases, me veio a palavra equívoco na perspectiva e na visão de Ló. E por equívoco, de tantas significados da palavra equívoco, eu encontrei um que se ajusta exatamente a isso aqui. Equívoco é uma interpretação errada de algo. Diga, equívoco é uma interpretação errada de algo. Toda vez que uma pessoa interpreta uma coisa errada, é um equívoco. Ele observa algo e ele vê de uma forma, ele procura entender aquilo, ele acha que ele compreende, ele está interpretando. Necessariamente ele pode até imaginar que aquela interpretação é certa, que ele está certo, mas no fundo ele está equivocado.
E a gente precisa caminhar aqui alguns minutinhos dentro desse equívoco de Ló. É claro e notório que pelo resultado da vida de Ló, Ló cometeu um grande equívoco na sua vida. Ele sai com Abraão, os capítulos anteriores, capítulo 12 na realidade, ele sai com Abraão, seu tio, e não era só seu tio, estava fazendo a função de seu pai, porque o seu pai, irmão de Abraão, tinha morrido. Então ele, como o único filho do irmão de Abraão, quer dizer, o único sobrinho que Abraão tinha, Abraão então cuidava dele. E não apenas isso, esse cuidado de Abraão lhe dava condições de desenvolver a sua própria vida, a tal ponto que o sobrinho de Abraão, ou de Abrão, nessa época era Abrão, ainda não havia acrescentado mais um nome, uma letra ao nome de Abraão, como símbolo de aliança com Deus, ainda era Abrão. Então ele vai aprendendo com o seu tio vai lhe permitindo prosperar dentro do próprio ambiente que o seu tio tinha, a tal ponto dele ter a quantidade de gado, de animais, de funcionários semelhantes ao do seu próprio tio. A coisa é tão abençoada para Ló por causa de Abraão, que a terra onde eles estão pastando os seus gados junto não cabe para duas manadas tão grandes. E os funcionários, quer dizer, os pastores, os funcionários de ambos já estão tendo problemas de relacionamento, de tão grande que é a manada e de tamanha necessidade de pasto que duas gigantescas manadas precisam. Abraão então tem uma ideia e já sabe que o menino já é moço, já é homem. Então chega para esse menino e diz assim: olha, é tempo, em outras palavras, é tempo da gente se separar. Seguir o teu caminho, eu vou seguir o meu, porque você prosperou bastante, tá bem. Quer dizer, eu já te conduzi até aqui, agora é o teu tempo. Estão entendendo, gente? Amém. Sim ou não? Eu preciso fazer esse pano de fundo aqui. E preste atenção, somente os que vêm como visitantes, que não estão acostumados com ministração da palavra, que não estão acostumados com ensino. Às vezes eu acho que os jovens são tão desacostumados com o ensino que na escola não aprendem nada. Mas é ver do ambiente da escola, que é um ambiente péssimo, né? Aliás, eles fazem que o ambiente seja péssimo, né? Porque eles não aprendem de fato. Mas no nosso caso aqui nós estamos bem, graças a Deus, nossos jovenzinhos. Então há um momento da ruptura, onde essa aliança de tio e sobrinho precisa acabar. Abraão diz: escolhe um lado. E Ló então olha o lado que lhe parece mais vantajoso. Observa, vê o campo, vê as pradarias, vê o lugar, diz: aquele negócio ali é um jardim de Deus. Está escrito, era como um jardim de Deus. Isso aqui, e Ló disse assim: já que meu tio pediu para escolher, eu não vou ter dó dele, né? Já que meu tio pediu para escolher, imagino que ele pensou assim: já que ele pediu, vou escolher o melhor lugar. Afinal de contas, né? Ele é meu tio, ele vai entender. Então, tio, eu quero aquela parte de lá, ó. E Abraão sabe que é o lugar mais abastado, o lugar mais lindo, com melhores pastos. À primeira vista, é o melhor lugar para conduzir o seu gado. Abraão fez a proposta, Abraão tem que aceitar a proposta, certo? Ló escolhe o lado, mas o lado que Ló escolhe, também outras pessoas já tinham percebido a beleza e a maravilha do lugar.
Outras pessoas também estavam desfrutando desse jardim de Deus, que era a região daquela banda do Jordão, do lado de lá. Ló, por equívoco, não envia ninguém para observar o lugar. E por equívoco, e por uma vantagem aparente, ele escolhe exatamente a parte sem nenhum tipo de percepção do que está acontecendo. Eu chamo isso de equívoco. E quando eu chamo isso de equívoco, eu penso nas máximas que a gente conhece por aí. A ação de Ló, o equívoco de Ló é semelhante às máximas, algumas que vocês conhecem, outras vocês nunca ouviram falar. Mas vamos citar aqui 12. 12 em 10 minutos. Primeiro, nem tudo é o que parece. Parecia legal, mas ele estava indo para o lado de Sodoma e Gomorra. Diga, nem tudo é o que parece. A segunda máxima: as aparências enganam. Sim ou não? As aparências, parece que saiu da Bíblia, né? Parece que saiu da Bíblia esse negócio. As aparências enganam. A aparência era fantástica, mas ele não imaginava o que ia acontecer. Nós não fomos até o final, capítulo 14, onde Ló sai. Por exemplo, lá no capítulo 18, 19 de Gênesis, até esse tempo Ló está morando lá. Só que durante os anos que passam, Ló está perdendo tudo. Ló entra na região de Sodoma e Gomorra riquíssimo e sai da região de Sodoma e Gomorra com uma carroça. Mas a falta de discernimento, o equívoco da nossa vida é assim, porque as aparências enganam. E nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que reluz é ouro. Também é outra máxima. Agora talvez as que vêm agora talvez você não conheça. Mas tudo bem. Olha, a primeira impressão, você sabe. A primeira impressão é a que fica, mas pode não ser a verdadeira. Amém? Repete comigo. A primeira impressão é a que fica. Meu querido, mas a frase é maior. A frase tem que ser maior. A primeira impressão é que fica. Agora repita comigo. Mas pode não ser a verdadeira. Quer dizer, a primeira impressão, o lugar era maravilhoso, mas a verdade era outra. Quinto, aquilo que parece ser de Deus pode não ser. O lugar parecia o jardim de Deus, mas era o lugar onde habitava os maiores pecadores contra Deus. Nem tudo que parece ser de Deus é de Deus. As pessoas falam em nome de Deus, há muitas igrejas, muitas comunidades, muitas pregações, muita coisa na internet, fora na televisão, no rádio. Tudo parece ser de Deus, mas nem tudo que parece ser de Deus é de Deus. Lá parecia um jardim de Deus, mas mais parecia o playground de Satanás. Está entendendo? Parecia o jardim de Deus, mas era o playground do demo. Sétimo lugar, nem sempre o que achamos melhor é. Entendeu? Mas eu falo assim, não, mas esse emprego vai ser melhor, porque eu vou ganhar mais. Necessariamente, nem sempre o que você acha melhor é. Estão entendendo o equívoco? Porque a gente interpreta de uma forma, mas nós não interpretamos com todos os elementos.
A gente interpreta no afã, no impulso. Está me entendendo? Olha, isso aqui, o cara me ofereceu o dobro do que eu ganho, mas só pode ser de Deus. É bênção, é o Senhor da minha vida. Mas o indivíduo não aparece mais na igreja, não ora mais, a mulher, a esposa, os filhos não vêm mais. Não é de Deus. Olha, o camarada me ofereceu dinheiro, só para eu fazer viagem para ele. Com o quê? Com a mochilinha. Quanto você vai ganhar por cada mochilinha? 2.000. A passagem de avião e o hotel. Mas na mochilinha tem o quê? Não sei. Eu sou igual aquele filme O Transportador, né? Eu não olho o que tem dentro, eu não quebro minhas 3 regras. Eu não sei o que tem dentro, mas aí a polícia do aeroporto sabe o que é que tem dentro. Na primeira viagem perdeu 2.000 reais. Sim ou não? Entende? Não, mas é um emprego legal. Igual o indivíduo. Onde é que você está trabalhando, meu filho? Eu estou trabalhando. Todo dia eu saio para trabalhar na madrugada, ganho meu dinheiro. Eu sou gerente. De quê, meu filho? Eu sou gerente de uma turma, eu gerencio um pessoal. Mas é porque não, nós trabalhamos com medicamento alternativo. Fala a verdade, cabra. Você está fazendo o quê, meu filho? Está traficando droga. Você é gerente da boca. E você acha que isso é um trabalho, meu filho? Não, isso é um trabalho como qualquer um. Igual aquele indivíduo que foi preso no ano passado, eu já contei aqui. A Polícia Federal grampeou 1 ano os maiores assaltantes de banco do Brasil, que ninguém sabia quem era, nem o nome de ninguém. Os camaradas roubaram 164 bancos no Brasil e tinham levado mais de 64 milhões de reais nesses roubos. A equipe de assaltantes jamais os viam, eles falavam com telefone e mantinham equipe, cada assalto uma equipe diferente, e ninguém via e ninguém nunca pegava essa turma. E aí descobriram que era dois chapa, né? 2 parça, e esses 2 parça, o camarada chegou no final do ano e disse assim: e aí, mano, tudo bem, bro? Legal. O que é que aconteceu? Onde é que você está? Salvador, curtindo as férias. Tá, e você? Estou aqui no Grajaú, sei lá onde é. E tal. E o seguinte, você merece descanso, porque Deus abençoou a empresa esse ano. Nós trabalhamos bastante, Deus abençoou muito. Descansa que o ano que vem a gente começa a trabalhar demais. Aí a polícia pegou. Quer dizer, esse é um trabalho, irmão. Entende? Isso não é trabalho. Isso não é emprego. É um equívoco. Está me entendendo? Nem tudo que a gente pensa que é melhor é aquela história. Não é melhor prostituir do que ver o filho passar fome? Não. Não é melhor vender o corpo do que eu entregar minha filha para adoção? Não. Nenhuma coisa nem outra. O melhor é trabalhar. Sim ou não? Dignamente para sustentar o filho. E não ficar encontrando desculpas para a gente cometer os erros na vida. Eu sou assim e eu faço isso porque meu pai, porque minha mãe, porque minha família, porque eu não tive oportunidade. É mentira. É descaração, é fraqueza, não gosta de trabalhar, é preguiçoso, não gosta de estudar, é um 0 à esquerda, e nem o 0 está querendo ser comparado a esse indivíduo, porque o 0 tem uma propriedade, entende? O 0 tem uma importância, e essa pessoa nem importância ela quer ter. E fica tentando criar alternativa para não fazer o que é certo. Não pode ser equívoco. Nem sempre aquilo que você pensa que é melhor é. Tudo bem?
Dê um sorrisinho para a pessoa que está do seu lado, para ele não ficar muito bravo com você, nem comigo. Dá um sorriso, sempre está atento. Pergunte para ele: você está entendendo, filho? 8. Repita comigo: as melhores oportunidades. Repete comigo: as melhores oportunidades, na minha perspectiva, podem esconder grandes fracassos. Para o Ló, aquela oportunidade era a melhor de todas. Era a oportunidade da vida dele. Pegou a melhor pradaria, pegou o melhor pasto, pegou o melhor lugar. Ele disse assim, é como quem está dizendo assim: vou agarrar essa oportunidade, porque uma igual a essa, uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Entende? Uma chance dessa, talvez eu nunca tenha. Mas por trás, às vezes, olhe para mim, isso é seríssimo, isso é equívoco. Por trás, às vezes, de grandes oportunidades na nossa ótica, às vezes eu penso que aquilo é uma grande oportunidade, mas por trás daquilo há grandes pecados, há grandes fracassos, e eu não posso entrar. Está entendendo? Diga: grandes fracassos. Está me entendendo, gente? Às vezes é a oportunidade, entre aspas, da sua vida, mas não é. Às vezes um grande fracasso está aguardando você lá na frente, por causa do equívoco. 9. É uma coisa que talvez você nunca tenha ouvido: antes da estação correta, os frutos não são vistos. Você talvez nunca tenha ouvido, mas você sabe disso. Escute e repita comigo: antes da estação correta, os frutos de uma árvore não são vistos. Quer dizer, qual é a época que dá manga? Quer dizer, se você não for na época correta, a mangueira, você não encontrará os frutos lá. Sim ou não? Então, às vezes, você está, esse é o equívoco, por achar que é uma árvore que vai dar excelentes frutos, mas você não sabe que tipo de fruto virá daquilo. Você não sabe qual é o resultado daquilo na tua vida, porque você ainda não é tempo de ver o fruto. Às vezes nós tomamos muitas atitudes da nossa vida e a gente vai dizendo assim: não está acontecendo nada, está indo tudo bem, então eu estou certo. Eu estou andando por esse caminho aqui, eu estou fazendo isso, eu estou tomando essa atitude e nada está acontecendo, está tudo legalzinho. Mas por que está tudo legalzinho? Porque ainda não é a época do fruto. Quando vier o resultado, meu irmãozinho, é que você vai ver o problema no qual você se meteu. Porque você jamais vai ver o fruto de uma árvore antes da estação própria. Tudo bem? Isso significa que você não pode entrar em qualquer coisa, não pode tomar qualquer decisão, não pode ir fazendo, e porque não aconteceu nada de contrário, você não pode achar que está tudo bem, porque você ainda não viu o fruto daquilo. Relacionamentos, casamento, empregos, mudança de cidade, tipo de estudo, curso que quer fazer, uma decisão séria que precisa ser tomada. E tem gente que é mais novo e pensa que nunca vai tomar decisão séria na vida, e também nunca foi preparado pelos pais nem por ninguém para tomar decisão séria na vida, e não sabe o que significa, o que é a vida. Acha que vida é balada, narguilé. Acha que vida é sentar na calçada com os amigos e ficar jogando conversa fora. Isso é vida. É realmente uma vida jogada fora, perdida, sem nenhum sentido. Você está perdendo tempo, meu filho, porque você não está ganhando nada com isso. Experimenta ficar dodói, internado no hospital, para você ver quantos dos teus companheiros vão te visitar lá.
Aí você vai ver os amigos que você tem. Experimenta um dia precisar de dinheiro e pede para eles. Qual é a resposta que você vai ouvir? Experimenta no dia que você ficar travado no meio da rua por alguma situação e esperar que eles te ajudem para levar para casa. Porque eu sou de uma época, talvez vocês mais novos aqui não, mas eu sou de uma época que a gente saía com a turma, aí de repente tem sempre um que bebe demais. Ou não? Tem sempre um desembestado, não é não? Desembestado, a besta tá solta, né? Desembestado. E ele toma e ele se arrebenta. O que acontece com ele? Fica jogado na calçada. Aí a turma que tá bem esquece do cara lá. Esquece dele lá. Na minha época esquecia. Imagina de hoje. Na minha época esquecia. Aí o besta aqui, eu olhava para lá e dizia: rapaz, ninguém vai levar o cara em casa, ninguém vai segurar. Eu não levo, bebeu porque quis. Eu não vou carregar nos braços. Ele que fez a coisa errada, não é comigo. Então o besta ia no ponto de táxi, pegava uma corrente de ouro, um relógio e falava para o taxista: senhor taxista, meu nome é tal, eu sou filho de fulano de tal e neto de fulano de tal. Aí ele dizia assim: conheço seu avô. Eu dizia: eu estou colocando o meu relógio, a minha corrente de ouro de empenho para o senhor, amanhã cedo eu lhe trarei o dinheiro, mas leve meu amigo para casa, não precisa nem me levar. Aí ele dizia: não, eu levo você e seu amigo, eu conheço você, seu avô é um homem de palavra, certamente você vai ser um jovem de palavra. Aí no outro dia eu ia lá no ponto de táxi, entregava o dinheiro, ele me devolvia o relógio ou o cordão de ouro que eu tinha entregado para o motorista de táxi. Aliás, eu já estava ficando freguês desse motorista de táxi. Toda vez que meus amigos tinham esse problema, eles já sabiam que eles queriam sair comigo porque eles voltavam para casa. Se saíssem com os outros, eles ficavam na rua. Experimenta. Acontecer uma tragédia, alguma coisa, para você ver a quantidade de amigos que você já vai descobrir que tem. Tudo bem? Antes da estação própria, você não vê o fruto. Amém? Você só vê o fruto na hora realmente que ele vai nascer. É ali que você sabe se a pessoa tem valor ou não, se o amigo serve ou não, se a igreja presta ou não. Tudo bem? 10. Eu disse que tinha 10 minutos, já ultrapassei. Visão sem prudência atrai pecados graves. É outra máxima. Repita comigo: visão sem prudência atrai pecados graves. Ló tinha uma visão, a visão dele era boa, mas ele não foi prudente. Porque o que é prudência? Prudência não é uma virtude, né? Prudência não é uma virtude. Prudência é uma habilidade mental. Nós temos ensinado isso aqui. Prudência é uma capacidade mental, não é uma virtude. Ló não mandou alguém ir lá observar a terra. Estão entendendo, gente? Estão entendendo, gente? Sim ou não? Como ele teve uma visão, mas ele não teve prudência, ele atraiu para si pecados gravíssimos, porque ele começou a montar as tendas dele e foi se aproximando de Sodoma e Gomorra. Ele começou a conviver sem problema nenhum, porque ele tinha visão, mas ele não tinha prudência. Quando a gente tem visão, sabe o que a gente quer da vida, mas a gente não tem prudência, a gente não sabe como fazer as coisas, a gente não sabe como tomar as decisões corretas, a gente não observa todas as coisas, nós vamos ter problemas, vamos atrair pecados gravíssimos na nossa vida. 11. Cada decisão carrega o preço da consequência. Isso você já ouviu? Sim ou não? Diga: cada decisão que eu tomo carrega o preço da consequência.
Ele tomou a decisão de ir para o lugar que ele achou que era legal, mas o preço foi que ele saiu de lá sem nada, perdeu tudo que tinha, inclusive a esposa e os 2 genros que eram casados com as filhas. E depois você já sabe o que as filhas fizeram com ele: embebedaram ele e engravidaram dele. Esse é fim de vida boa? Essa é uma vida maravilhosa? Esse é um final legal? Toda decisão carrega o preço da consequência. Por último, vou encerrar para você não ficar muito chateado. Quando a gente não tem discernimento, nós passamos a morar do lado do mal e não percebemos. Diga: quando eu não tenho discernimento, eu moro ao lado do mal e não percebo. Ele fez a tenda perto de Sodoma e Gomorra. Depois de um tempo, quando os anjos vão chegar lá, ele já está na beira da cidade conversando com todo mundo já conhecia ele. Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz, eram grandes pecadores contra o Senhor, tão grandes pecadores que o Senhor resolveu destruir as 2 cidades. Sim ou não? Pelo menos nós estamos falando da narrativa bíblica. O Senhor resolveu destruir as 2 cidades pelo tamanho do pecado que aqueles homens e mulheres cometiam naquelas cidades ali. Ló estava lá tranquilamente. Ele estava vivendo normal, conversando normal, convivendo normal, habitando normal e não sentia nada. Quando a gente não tem discernimento, a gente mora com o demônio sem saber que é o demônio. E parece engraçado, mas é verdade. A gente mora com o mal, o inimigo mora ao lado. Entende aquele negócio? O inimigo mora ao lado. Não, o inimigo às vezes mora dentro, deitado do lado. E não é a esposa nem o marido, em nome de Jesus, né? Nem o filhinho que foi deitar no meio lá. Não, em nome de Jesus, né? É uma circunstância. Você simplesmente permite, você releva, você baixa o teu nível de exigência, você diminui a ética, mistura, dilui a moral. Você vai permitindo coisas que são graves para Deus e você vai achando que é a normalidade, é a época, todo mundo faz, é normal hoje em dia. Que problema tem isso? Para Deus tem, Deus não mudou nunca. Entendeu? Nós passamos a montar a nossa tenda, construir a nossa casa e habitamos com a malignidade das pessoas, habitamos com a maldade do ser humano e achamos isso uma normalidade. Irmão, desculpa, mas quem vive num ambiente, por exemplo, de favela altamente controlada pelo crime, é um tipo de gente que não discerne o mal. Ou não? E ainda diz assim, mas eles protegem a gente. Eles protegem, aqui eles não roubam nada da gente. Eles fizeram até uma pracinha ali, dá uma festinha, dá brinquedo para as crianças. O bandido dá brinquedo para a criança, protege o bairro, ele não deixa ninguém roubar aqui na região. Então assim, nós vamos aceitando com normalidade a coisa, como se isso fosse uma coisa boa. Afinal de contas, a polícia chega aqui e sai atirando para todo lado, as balas varam as nossas casas, matam nossos filhos. Já nem os bandidos nem isso faz, eles descem armados com fuzil nas costas, entendeu? Eles chutam os filhos da gente, o pessoal sai descendo escada abaixo. Aqueles que devem eles queimam dentro do pneu, mas é gente boa, não faz mal a ninguém, só faz mal a quem deve. Nós convivemos com o mal e vamos diminuindo o senso de justiça. A gente vai diminuindo a ética, a coisa certa. O certo vira errado, o errado vira certo. Está entendendo, gente?
Porque a gente não tem discernimento, porque nós cometemos equívocos e interpretamos errado a vida. Como Ló achou que o melhor era ir para o lado onde ele estava indo, mas era o pior que ele fez na vida dele. Você também pode chegar no momento na sua vida que você vai achar que aquilo é o melhor, mas você tem que pensar direito. Você tem que orar um pouco mais, tem que pedir orientação aos pastores, seus líderes. Você tem que pedir oração aos irmãos. Você tem que falar com Deus. Tem que fazer jejum. Tem que falar com o Senhor. Fala comigo, Deus. Eu não vou tomar uma atitude enquanto o Senhor não me der orientação, enquanto todas as coisas não confirmarem aquilo que eu imagino que seja do Senhor. Porque outra coisa nós podíamos dizer aqui: quando a esmola é demais, desconfie do santo. Não é? Não é assim que o povo diz? Por quê? Porque alguém pode dizer: cavalo dado não se olha a ferradura, mas é melhor você olhar. Entende? É melhor você olhar a ferradura, a dentadura, fazer exame. Entende? Ah, eu estou namorando com fulano, ele é tão bonito, ele é tão lindo, os dentinhos branquinhos, cabelinho bonitinho, né? Um chuchuzinho, um corpo sarado, barriga de tanquinho, né? Trabalha num bom lugar. Ah, eu não acho que ele seja uma pessoa ruim. Tem AIDS. E aí? É um balde de água fria, não é não? Hã? Tem sífilis, gonorreia. Vou falar da doença sexualmente transmissível, vai dar problema. Vai citar os nomes aqui, vai ser horrível. Hã? É não? Não, mas vale qualquer coisa, entendeu? É porque é bonito, ou porque ela é bonita. Tinha uma moça que foi presa aqui, eu já contei no ano passado, em São Paulo. Foi presa porque ela foi contaminada com HIV. E ela, porque foi contaminada, resolveu se vingar de todos os homens. Ela disse que contaminou 300 quando a polícia pegou 300. Aí, ou seja, os carinha estavam achando que eles eram os bambambam. Eles estavam achando que eles estavam por cima da cocada. Na realidade, eles estavam na lama e não sabiam. E achando que a menina, que eles eram bonitões. No fim, ela estava se vingando dos homens. Nos Estados Unidos, uma moça colocou exatamente no site de relacionamento dela, uma negra lindíssima. Ela convidava os homens para ter relações sem camisinha, porque ela também foi contaminada pelo ex-marido e ela resolveu se vingar de todos os homens. Ela está em prisão perpétua hoje nos Estados Unidos. Poderíamos dizer que por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Jesus já tinha dito algo: por fora, sepulcro pintado, caiado, por dentro, rapina, ossos podres, podridão. Então, nem tudo que reluz é ouro, meu filho. Nem toda a beleza, a Bíblia já vai dizer em Provérbios, a aparência, a formosura é enganosa, porque nem tudo aquilo que é belo é bom. Por isso muitos homens escolheram casar com mulheres mais feinhas. Tem uma turma que fizeram isso aí, para não ter o problema do outro lado. Já aqui na igreja nós já tivemos a sorte, graças a Deus, todas as mulheres, as esposas são lindas, maravilhosas, as moças também. Quem casar deu sorte, né? Que não vai ser, pelo menos eu acredito que não vai ter problema em outras áreas. Acho que em área nenhuma, porque está indo tudo direitinho. Fala a Deus. Ninguém vai estar preocupado com transmissão. Amém? Porque também
Nós imaginamos que as pessoas estão se mantendo na santidade, se preservando para o momento certo, que é para não acontecer. Olha, eu tenho tanta coisa para falar, mas eu tenho que ir embora, né? Para não acontecer como o maior segredo da nossa cidade. Olhe para mim todos. O maior segredo da cidade de Guarulhos. O maior segredo da cidade de Guarulhos é que a maioria dos adolescentes e dos jovens, a maioria, estão contaminados. E isso não é para se divulgar. Estão fazendo de tudo para que isso não suba. Mas a maioria dos jovens que fazem exames são soro positivo. Jovens. E agora os adolescentes estão entrando na dança. Quem se salva? O povo da igreja. O povo da igreja que não tem a vida que o jovem lá fora tem. Porque se estiver na igreja, mas tem o mesmo tipo de vida, também está no mesmo barco. Vai morrer crente, a gente não sabe se chega lá do outro lado no lugar certo. Porque teve uma vida promíscua, uma vida ridícula, uma vida fraca, uma vida reles, inferior. Vamos ficar em pé. Isso não é para você, amém? Isso não é para você. Deus tem o melhor para você. O melhor, a melhor pessoa, o melhor moço, a melhor moça, amém? O melhor casamento, a família abençoada. É bom a gente ter o filho e não ser como na África, não é? Que a criança nasce com AIDS e vai morrer, não é? No Brasil já tem isso. Nós estamos tratando de casos na ABAN, aqui no bairro, os filhos de pais aidéticos com AIDS também, não é? A gente só não fica contando porque é feio, né? Parece que a gente está envergonhando, expondo as pessoas. Como a gente não cita nome, a gente sabe que tem casos aqui gravíssimos e nós estamos cuidando de vidas assim. Nós aqui, meus queridos, jovenzinhos, irmãos mais velhos, a bispa principalmente, tem acompanhado aidéticos morrerem aqui em Guarulhos. A bispa, ela mais do que eu orei por um ou dois, mas ela tem acompanhado mais pessoas aidéticos morrerem aqui em Guarulhos. Ela normalmente, em alguns casos, ela está no último suspiro, ou no último dia ela aparece lá. Tá? Não está fácil não. Amém? Não é só falta de chuva não, meu querido. Chuva é o menor dos nossos problemas. Os nossos problemas são gravíssimos. Amanhã eu quero ver se isso vai acontecer de verdade. Mas amanhã um brasileiro vai ser fuzilado, não é? Na Indonésia, Bangladesh, na Indonésia, porque levou 13 quilos de cocaína para lá. 13 quilos. Na Asa Delta, esportista. O outro amigo dele está no corredor da morte, o outro brasileiro, porque levou menos. Mas amanhã fuzila um brasileiro. Você já pensou se no nosso Brasil o tráfico de droga tivesse assim, prisão perpétua, sem direito a visita íntima, nem familiar, nem nada, nunca mais vê o cara? Ele ia ficar, eu duvido que tinha tráfico. Se tivesse, o cara sabia para onde ia. Você já pensou se no nosso Brasil o indivíduo que matasse o homicídio doloso, ou seja, o homicídio com a intenção de matar, fosse prisão perpétua, sem direito à visita, sem direito à família ver, sem direito à visita íntima, nem esposa nem filho, nunca mais fosse visto, só direito a banho de sol? Prisão perpétua, nunca mais ele volta para a sociedade, porque ele tirou uma vida da sociedade, ele não pode mais voltar à sociedade. Você já pensou? Só prisão perpétua.
Não ia ser legal? Você já pensou se os nossos menininhos de 15, 16 anos, que matam 2, 3, 4, 5, tivessem prisão perpétua? Como em qualquer lugar, como em qualquer país desenvolvido, as pessoas dizem, nos Estados Unidos, a maioria dos estados, são 50, não tem mais pena de morte. É verdade, mas os Estados Unidos não aboliu prisão perpétua em nenhum dos estados. Nos estados que não tem prisão, não tem morte, pena de morte, tem prisão perpétua, porque prisão perpétua no país desenvolvido é ponto sem problema. O cara tem que sair da sociedade e não volta nunca mais. Você já imaginou os nossos jovenzinhos e adolescentes tudo na prisão perpétua? Ia ser legal, porque aí neguinho ia pensar 3 vezes, não ia não? Mas nosso país não tem coragem nem de fazer isso. Mas o outro, presidente Lula pediu, não foi ouvido. Presidente Dilma pediu, não foi ouvida. E eu falo assim, vamos, porque vocês pediram, vamos fuzilar mais rápido. Vamos fuzilar amanhã, no sábado. Fuzilamento para amanhã. Vocês ficaram conversando demais, vamos antecipar o fuzilamento do cara, que é para a gente não ter mais problema. Obviamente, se fosse um americano, os Estados Unidos invadiam o lugar para julgar o cara nos Estados Unidos e dar prisão perpétua para ele. Não deixava morrer, invadia. Mas nem isso o Brasil tem coragem de fazer. Nós não temos para parar poder militar. Nós não temos poder militar. Nós temos gente. O poder militar está na favela. Tá R15, fuzil, né? Granada, morteiro, dá lá no Rio de Janeiro, tá em outro lugar. O poder militar, o poder militar. Põe essa turma no exército para matar os inimigos do outro país para você ver. Mata rapidinho. Vamos achar uma guerra para pegar essa bandidaiada toda e jogar lá. Né? O Brasil tinha que criar uma guerra, tipo assim com a Coreia do Norte, entendeu? A gente manda os bandidinhos, os metidos a valentinho, os safadinhos, a gente manda essa corda toda pra Coreia. Vai lutar, meu filho! E deixa que a gente dá notícia pra tua mãe, pro teu pai quando tu morrer, desgraçado. Mas a gente não faz isso aí, mano. A gente não faz isso aí, não. A gente não arranja guerra nem com a Coreia do Norte. Devia entrar num troço desse aí e manda esses vagabundos tudo pra lá. Você vai pegar um fuzil, meu filho. Nós vamos te dar um troço com 70 quilos nas costas, uma roupa, um cantinho, uma mochila. E vamos te dar bala à vontade, nós vamos te dar granada, nós vamos te dar morteiro, tudo que você queria. Só que você vai jogar na guerra, desgraçado. Vai pra lá. Para dar uma limpada no nosso país. A partir dos 12 anos, porque tem uns 12 anos que não vale nada. A partir de 12, 13 anos, vai, meu filho, vai. Você quer virar homem valente? Vai para a guerra, vai virar homem lá. Vai ser brabinho lá. Vai dar uma de hominho lá, vai. Não sei porque é que eu disse isso aqui, não. É por causa do cara que vai ser fuzilado amanhã. Entendeu? Eu não sou a favor da pena de morte. Obviamente eu não gostaria que um brasileiro morresse por mão de ninguém de fora de nossa nação. Jamais. Não apoio de forma alguma fuzilamento, esquartejamento, enforcamento, seja o que for, né? Mas apoio prisão perpétua. Sou totalmente a favor de prisão perpétua, porque eu sei que a prisão perpétua colocaria as pessoas no devido lugar, e o medo do criminoso, porque ele sabe que ele não sairia mais, morreria na cadeia. Entende? É diferente. Por isso que em outros lugares o crime não prospera tanto quanto aqui. Quando o pessoal vê que a coisa está ruim do lado de lá, eles vêm para o Brasil e faz igual o Vin Diesel.
né? No filme, aqui é o Rio, né? Aí eu faço o que eu quero. É como se todo mundo na rua andasse com um revólver no Rio, já viu? É tipo o Velho Oeste, né? É o Velho Oeste, quer dizer, ele chegou lá, o cara do exército vai, vou te prender. Como? Todo mundo que estava de carro, todo mundo armado, todo mundo tirou arma. Quer dizer que o brasileiro anda assim? Nós fomos desarmados alguns anos atrás. Nem direito a arma a gente tem mais, né? Só o bandido aqui tem. Chega, falei demais. Amanhã, receberam envelopes? Perdão. É porque eu não aguento ver esse negócio. Não aguento ver isso. Nós deixamos a coisa rolar. E as nossas autoridades deixaram as coisas rolar, sabe por quê? Porque eles também estavam com os mesmos problemas. E eles sabiam que poderiam ser presos na mesma situação. Então eles são soltos. E aí tem que minimizar a pena. O cara consegue reduzir a pena por bom comportamento. É a coisa que eu nunca entendo, é isso aí, o bom comportamento. O camarada está cerceado no direito. Ele mora numa celinha desse tamanho. Entende? Num cubículo. Aí diz assim, você vai sair por bom comportamento. Mas ele não tem outra coisa para fazer. Ou ele tem bom comportamento, ou ele tem bom comportamento, entende? Não tem como avaliar o bom comportamento da pessoa na cadeia. Isso é uma lógica inversa. Uma lógica inversa. O bom comportamento, como? Eu não matei aqui na cadeia, né? Eu não estrangulei ninguém. Só pode ser isso. Eu não bati nenhum guarda. Sei lá. Eu não quis matar o diretor. Sei lá, só pode ser isso. O bom comportamento, meu filho. Você não tentou matar ninguém que está aqui nesse ano todo. Vão diminuir sua pena. Comeu direitinho. Tomou banho de sol, fez exercício. A sua família também está sendo assistida com 950 e poucos reais. Auxílio bandido. É um negócio maravilhoso. Agora a vítima que você matou não tem nada. Nem a visita do direito humano vai lá na casa da vítima, da família que você tirou a vida inocente. Não é um negócio, uma lógica perversa? Nós não aguentamos mais isso não, gente. Daqui a pouco, eu estou falando para você, daqui a pouco, eu tenho dito isso aqui, os brasileiros vão começar a se armar contra a vontade do país, você vai ver. Vão começar a comprar arma para se defender. Já que você sai, o cara quer atirar em você a todo custo, mesmo que você entregue o carro, já que você vai morrer, mata pelo menos um. O cara pensa assim. Já que eu vou morrer, ele vai atirar de qualquer jeito, eu atiro primeiro. Mas se todo bandido que encosta em mim quer me matar, então eu vou sair atirando antes, né? Imagina o quanto de morte não vai ter. A coisa vai chegar nesse ponto, gente, que o cidadão de bem não aguenta mais ver tanto bandidinho, safadinho, vagabundo tem direito enquanto a gente não tem nada. Sim ou não? Aí diz assim, mas você é um pastor, você é um bispo, como é que você vai falar um negócio desse? É porque eu também sou ser humano, sou pai de família, sou trabalhador. Quem é que aguenta chegar em casa e você estacionar seu carro e o cara levar o seu bem? E ainda brincar, lhe matar? Por nada? É isso, gente. Isso não é normal. Vamos orar. Vamos encerrar. Perdão pelo desabafo.